Bora analisar um dos maiores desafios para o futuro da humanidade. Um desafio que quase ninguém está discutindo. E olha, não é o que se costuma imaginar, não. Pode esquecer guerra nuclear, um meteoro gigante ou até mesmo a inteligência artificial. A ameaça sobre a qual a gente vai conversar é algo muito mais fundamental e, de certa forma, até surpreendente. Essa ameaça vem da matemática mais básica que existe. Pensa bem, quando o número de mortes ultrapassa o de nascimentos, o que acontece? A população encolhe. É simples assim. E a gente está prestes a ver essa matemática simples entrar em ação numa escala global. Pela primeira vez desde a peste negra, lá no século XIV, a população do mundo está se preparando para diminuir. A lógica aqui não tem como discutir, né? Se nascem mais pessoas do que morrem, a população cresce. Se morrem mais do que nascem, ela diminui. Isso não é teoria, não. Países como o Japão já estão vivendo essa realidade, com a população deles encolhendo desde 2009. Mas aqui surge uma pergunta, um paradoxo, na verdade. Se a gente ouve há décadas que as taxas de natalidade estão caindo, por que a população mundial ainda está crescendo? A gente acabou de passar a marca de 8 bilhões de pessoas. Como assim? Bom, a primeira parte da resposta está nesse número aqui. Um número que é, sinceramente, chocante. Durante a maior parte da história da humanidade, a taxa de mortalidade infantil era de mais ou menos 50%. Imagina só, de cada 2 crianças que nasciam, só uma chegava à idade adulta. Agora, compara isso com os dados de 2022. Graças a todos os avanços da medicina, saneamento, progresso, essa taxa caiu para apenas 4,3%. Ou seja, mesmo nascendo menos gente, muito, mas muito mais crianças sobrevivem e se tornam adultas. Então, o ponto crucial é este. O crescimento populacional que a gente viu no último século foi impulsionado não por mais nascimentos, mas sim por menos mortes e pelo fato de que estamos vivendo muito mais tempo. Essa dinâmica toda nos leva a um medo que dominou o século XX, o medo da bomba populacional. Aquela ideia de que o planeta ia ficar gente demais para pouco recurso, sabe? Esse debate foi personificado por 2 homens. De um lado, Paul Ehrlich, que previu um apocalipse de fome. Do outro, o economista Julian Simon, que apostou que a engenhosidade humana ia dar um jeito. Simon estava tão confiante que apostou dinheiro que os preços das matérias-primas iam cair, mesmo com mais gente no mundo. E não é que ele ganhou a aposta. E este slide mostra direitinho por que o Simon venceu. Olha só, não só a população mundial disparou para 8 bilhões, como a ingestão de calorias por pessoa também aumentou em todos os continentes. A humanidade não só cresceu, como ficou mais bem alimentada. Isso provou que aquele medo da explosão populacional era de fato um mito. Mas se o medo da explosão era um mito, o medo de uma implosão populacional, ou seja, o oposto, é muito real. E é uma certeza matemática, baseada nas tendências que a gente já está vendo. Para entender isso, a gente precisa de um conceito-chave, a taxa de fecundação de reposição. Basicamente, é o número de filhos que uma mulher precisa ter para, na média, substituir a si mesma e ao seu parceiro na próxima geração. E esse número mágico é 2,1. Ué, mas por que não 2,0? Alguém pode se perguntar. Bom, aquele 0,1 a mais é para compensar as crianças que infelizmente não chegam à idade adulta. Se a taxa fica acima de 2,1, a população cresce. Se fica abaixo, com o tempo, ela encolhe. Agora, o que é impressionante nesse slide é que, com exceção da África, todos os outros continentes já estão abaixo desse nível de reposição. Todos. E as projeções indicam que a África também vai seguir essa mesma tendência, caindo abaixo de 2,1 até o ano 2100. As projeções são, sinceramente, de cair o queixo. A população mundial deve atingir um pico lá para o final deste século e, a partir daí, o declínio vai ser contínuo. Se as taxas se mantiverem como estão, a gente pode voltar a ter 6 bilhões de pessoas em 2200 e só 2 bilhões em 2400. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque as pessoas no mundo inteiro, em culturas tão diferentes, estão tendo cada vez menos filhos. E o mais curioso é que as respostas que parecem mais óbvias, bem, elas não se sustentam. A primeira teoria que vem à cabeça é a financeira, né? O alto custo de criar filhos, a falta de políticas de apoio do governo, parece fazer sentido. Só que os dados não confirmam isso. Os países da Escandinávia, famosos por suas políticas generosíssimas de apoio à família, têm taxas de fecundidade bem baixas. O Canadá também. Então, só a economia não explica o fenômeno. Ok,
Então, talvez a resposta esteja em outro lugar. Que tal o declínio da religião e do casamento? Essa é outra teoria bem comum. E, de novo, a realidade é mais complexa. A Índia, um país super religioso onde praticamente todo mundo se casa, já caiu abaixo da taxa de reposição. A América Latina, majoritariamente cristã, tem uma fecundidade em torno de 1,8. Ou seja, essa tendência atravessa culturas e religiões. Então, o que nos resta é um fenômeno universal e que até hoje se mostrou irreversível. É um desafio completamente novo para nossa civilização, que sempre foi estruturada, pensada em torno do crescimento. As consequências disso são profundas. Imagina os sistemas de previdência com uma base cada vez menor de gente trabalhando para sustentar um número cada vez maior de aposentados. Pense em economias inteiras planejadas para um mercado que, ano após ano, só encolhe. E talvez o dado mais preocupante de todos, nenhum país que caiu abaixo da taxa de reposição conseguiu, até hoje, reverter essa tendência de forma sustentada. E isso leva a uma questão final, uma que torna tudo isso muito pessoal. Com 1 ou 2 filhos por família, uma linhagem familiar pode simplesmente acabar na próxima geração ou na seguinte. Isso vai muito além de economia ou geopolítica. É sobre o futuro de cada família, de cada história. E a pergunta que fica no ar é: que tipo de futuro estamos construindo em um mundo com cada vez menos gente?